Bom, então falava o seguinte. Existem duas situações em que o próprio Código Penal autoriza o aborto, previstas lá no artigo 128, incisos 1 e 2, e existe uma terceira possibilidade que não está prevista em lei, mas que foi criada pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento da DPF 54, da arguição de descumprimento de preceito fundamental. Nessa arguição, se discutia a interpretação conforme a Constituição dos artigos 124, 125 e 126 do Código Penal, de maneira que o aborto de um feto anencéfalo não pudesse configurar o crime de aborto. E aí o Supremo Tribunal Federal, pela maioria de seus ministros, não foi uma decisão unânime, o Supremo Tribunal Federal decidiu que também é permitido o aborto caso a gestante tenha um diagnóstico confirmado por 2 médicos de anencefalia fetal, ou seja, que o feto é diagnosticado como sendo anencefalo, com uma má formação cerebral que vai tornar inviável a sua vida extrauterina. Ou seja, o STF não fala a partir de qual momento que deve se proteger a vida humana, mas o STF, nesse momento, nessa decisão, no julgamento da DPF 54, diz o seguinte: a Constituição protege a vida humana viável. Portanto, quando se tem um diagnóstico de anencefalia, que é uma vida humana inviável, o feto não vai se desenvolver até a vida, até a adolescência, não vai se desenvolver conforme, se não tivesse essa deficiência. Então, o STF decidiu ser possível o aborto nessa situação. É outro detalhe que a gente tem que ficar atento. Não é que o STF, ao julgar a DPF 54, não é que ele obriga a gestante que tem um diagnóstico de anencefalia a praticar o aborto. Com a decisão, o STF diz o seguinte: olha, se a gestante quiser, ao receber esse diagnóstico confirmado de anencefalia fetal, ela pode praticar o aborto. Por quê? Obrigá-la a levar a cabo essa gravidez, obrigá-la a gerar uma criança durante 9 meses, que vai nascer e que vai sobreviver apenas alguns minutos ou talvez algumas horas, é violar por demais a sua dignidade humana. Então não é digno, não se pode obrigar a gestante a levar a cabo, a ter a gravidez até o nascimento da criança, quando ela tem um diagnóstico de anencefalia. Mas, se por convicções pessoais a gestante não quiser fazer o aborto, ela pode pode gerar a criança, ter o parto normalmente, que ela não está obrigada a praticar o aborto. Então, novamente, não existe nenhuma hipótese de obrigatoriedade do aborto. Existem 3 hipóteses em que 2 a legislação autoriza e a terceira o Supremo Tribunal Federal, a partir da decisão da arguição de descumprimento de preceito fundamental número 54, o Supremo incluiu nessas 2 hipóteses o aborto de feto anencefalo. Deixa eu voltar aqui para o slide. Isso. Isso foi julgado a partir dessa arguição. E outro detalhe, até aproveitar aqui para chamar a atenção para um outro assunto, que não é de direitos e garantias fundamentais, mas que é de direito constitucional. Já devem ter ouvido falar, nem que seja no noticiário, da ação direta de inconstitucionalidade. O que é a ação direta de inconstitucionalidade? Pretende a declaração de inconstitucionalidade de algum dispositivo legal, de algum artigo de lei, ou talvez até de uma lei inteira. E o que é a DPF? O que a DPF pretende? A declaração também
da incompatibilidade de uma lei ou de um dispositivo legal em face da Constituição Federal. O detalhe é o seguinte, algo que a gente tem que ficar atentos, que quando que vai ser inconstitucionalidade e quando que vai ser ação direta de inconstitucionalidade e quando que será não recepção pela Constituição. Então, para vocês poderem entender. Deixa eu compartilhar aqui, para ficar melhor a explicação. A gente tem que lembrar sempre, e eu falo isso toda aula, que a Constituição nossa ela é de 1988. Porém, a gente tem várias leis que são bem anteriores a 1988. Olha só, vou colocar aqui. Vou poder explicar isso aqui. Aqui, ó, eu tenho a criação da Constituição. Em 5/10/1988. O detalhe é o seguinte, gente. Se eu tenho uma lei, por exemplo, criada em 1992, portanto, essa lei foi criada depois que a Constituição entrou em vigor, ela entrou em vigor, a lei foi criada após a Constituição. Se essa lei é incompatível com a Constituição, vou falar que ela é uma lei inconstitucional. E aí, se eu quiser que o Supremo Tribunal Federal a declare inconstitucional, eu terei que mover uma ADI, que é uma ação direta de inconstitucionalidade. Agora, no nosso exemplo, a gente está falando de arguição de descumprimento de preceito fundamental. Por quê? Aonde que estão os artigos 124 a 126? Eles estão no Código Penal. O Código Penal, gente, ele é de 1940. E ele já sofreu várias modificações ao longo do tempo, mas grande parte dos artigos que constituem o Código Penal foram criados em 1940. Portanto, quando o nosso Código Penal foi criado e começou a vigorar, a Constituição Federal que vigorava à época era a Constituição de 1937. Então, eu só posso falar que o Código Penal é inconstitucional se ele se respeitasse alguma norma prevista na Constituição de 1937. Como a Constituição, que está em vigor, que é de outubro de 88, foi criada depois do Código Penal de 1940, então a Constituição ela tem que receber o Código Penal para que ele continue a produzir efeito aqui, ó. Então, se existe uma norma que está prevista no Código Penal que é incompatível com a Constituição, pelo fato do Código Penal ter sido criado antes da Constituição, eu não posso falar que essa norma é uma norma inconstitucional. Eu tenho que falar que essa norma é uma norma não recepcionada pela Constituição. É uma norma não recebida, não recepcionada. Chegou aqui, ó, começou a produzir efeito em 1940, foi produzindo efeito. Chegou em 1988 com a criação da Constituição Nova. Se ela é incompatível, ela para de produzir efeito aqui. Se ela é compatível com a Constituição a recebe, a recepciona
e ela então continua a produzir efeito daí em diante. Quando eu tenho uma norma anterior à Constituição de 88, mais antiga que a Constituição, eu não posso fazer ação direta de inconstitucionalidade. Eu tenho que fazer a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Certo? Então, por isso que essa interpretação em áudio aqui, agora com áudio. Oh, meu Deus do céu. Isso é porque o Cruzeiro vai enfiar uns 4-0 no Brasil de Pelotas. Por isso que você tem que estar dando tudo errado aqui, ó. Bom, deixa eu voltar. Explicava, né, que se a norma é mais antiga do que a Constituição, eu não posso falar que ela é inconstitucional. Porque quando ela foi criada, pelo fato dela ser mais antiga que a Constituição, ela não tinha como parâmetro a Constituição, não tinha jeito dela desrespeitar algo que ainda ia ser criado no futuro. Então eu tenho que falar que essa norma mais antiga que a Constituição, se for incompatível com ela, que essa norma é não recepcionada pela Constituição. Agora, se a norma foi criada depois da entrada em vigor da Constituição, eu posso falar que ela é inconstitucional, porque quando ela foi criada, a Constituição já existia. Certo? Então, cuidado com essa nomenclatura. Isso é uma coisinha boba, mas que cai em prova, e quando a pessoa, né, se pronuncia ou escreve errado, falando que um artigo que está no Código Penal de 1940 é inconstitucional, você já começa a identificar que ele não manja muita coisa de direito constitucional, não. Então, ficar atento a isso. Sempre para você falar que determinado dispositivo viola a Constituição, você tem que analisar. Se ele é anterior à Constituição, você tem que falar que aquela norma não foi recepcionada pela Constituição. Se ela é mais nova que a Constituição, então ela é, de fato, inconstitucional. Na verdade é o seguinte, o que se buscou na verdade, não é que viola. Você vai falar que ela é incompatível. Ela fala algo que a Constituição nova não autoriza, não é compatível. Então você vai falar em incompatibilidade. Você não pode falar em inconstitucionalidade. Você vai falar em incompatibilidade com o texto da lei e o texto da Constituição. E aí, quando existir essa incompatibilidade, você vai dizer que ela não foi recebida pela Constituição, não recepcionada. Beleza? Ó, vamos para outro caso interessante aqui, sobre a discussão da abrangência do direito à vida, que foi o julgamento, aqui, tá vendo a diferença? Nos dois se discute incompatibilidade de texto de lei com a Constituição Federal. A diferença aqui, ó, a DPF 54 e
ADI 3510. O que é ADI? Ação direta de inconstitucionalidade. Existe uma lei ordinária federal, uma lei 11.105 de 2005, que é a famosa Lei de Biossegurança. Essa lei fala sobre produção biossegurança. Ela fala sobre um monte de assuntos importantes, relevantes. Ela fala, por exemplo, da produção de grãos transgênicos. Ela fala, lá no artigo 5º, sobre utilização de células tronco embrionárias, de células extraídas de embriões humanos, para realização de pesquisa científica. E aí, na época, o Procurador-Geral da República, o Gurgel, ele propôs uma ação direta de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal, discutindo a inconstitucionalidade do artigo 5º da lei. O artigo 5º da Lei de Biossegurança fala que é permitida, para fins de pesquisa e terapia, a utilização de células tronco embrionárias obtidas de embriões humanos, produzidos por fertilização in vitro e não utilizados no respectivo procedimento, atendidas as seguintes condições. 1. Sejam embriões inviáveis ou sejam embriões congelados há 3 anos ou mais de 3 anos, na data da publicação desta lei, essa lei é de 2005, ou que, já congelados na data da publicação dessa lei, depois de completarem 3 anos, contados a partir da data de congelamento. Então vamos entender o tamanho do problema aqui. A Lei de Biossegurança, né, a Lei 11.105 de 2005, falou o seguinte, ó, nos procedimentos de fertilização in vitro, não são procedimentos caros, né, de inseminação artificial, não são procedimentos caros, e por serem procedimentos caros, não se produz apenas um embrião. Porque o risco de absorção pelo organismo humano desse embrião é muito grande. Então, nesse procedimento, se produzem lá vários embriões. Vamos dar um exemplo aqui. É por isso, gente, que quando é feita essa fertilização in vitro, a chance de nascerem gêmeos, trigêmeos, é muito grande. Por quê? É implantado no organismo feminino mais de um embrião. Então, se são implantados 4 embriões, e desses 4, o organismo feminino absorve a metade, 2 conseguem se desenvolver, vão nascer gêmeos. São implantados 3. Os 3 embriões conseguem se desenvolver, vão nascer trigêmeos. Então, é um risco muito grande implantar apenas um embrião, né, porque o organismo pode absorver aquele embrião e aí ter que pagar tudo de novo, fazer o procedimento todo de novo. E aí, né, como são produzidos mais de um embrião, vamos imaginar aqui, num caso concreto, que sejam produzidos 6 embriões. Ó, fez a fertilização in vitro, nós temos lá agora 6 embriões. Não dá para implantar os 6 no organismo feminino. Vamos implantar a metade, 3, e vamos congelar 3. Os 3, pode ser que nasçam trigêmeos. Aí vamos imaginar, né, eu tenho um amigo que tem trigêmeos, fruto de fertilização in vitro. Então, nasceram lá os trigêmeos, mas ele manteve, lá na clínica, 3 embriões congelados. Se ele quiser ter mais uma leva de trigêmeos, está lá à disposição, ele pode pegar esses embriões, ao invés de ele pagar todo o procedimento, aí ele paga apenas por manter esses embriões congelados. E aí, né, se ele quiser novamente, né, eu adorei ter trigêmeos, então agora vamos ter de novo trigêmeos. Vamos lá pegar aqueles 3 embriões que ficaram congelados lá e vamos tentar de novo. Agora, pode acontecer, né, o que é bem mais provável, dele ficar mais do que satisfeito com os 3 filhos, com os trigêmeos, e falar assim, ó, não quero ter filho, mas nem de pensamento, nem
né? Nenhum cachorro aqui em casa agora não tem espaço mais, então não quero nem pensar. Só que ele tem 3 embriões congelados lá na clínica. E o que fazer com esses 3 embriões? É embrião humano, né? Existe ali possibilidade de se tornar uma vida humana. E a lei de biossegurança, de uma forma até meia polêmica, falou assim, olha, vamos pegar esses embriões congelados que sejam inviáveis ou que estejam congelados há mais de 3 anos, vamos pegar e utilizar para pesquisa científica. Né? Vamos matar esses embriões, mas vamos matar os embriões por uma causa boa, para pesquisa com células tronco embrionárias. Porque, né, existe uma possibilidade científica de fazer com que esses embriões se desenvolvam em qualquer tipo de célula humana. Né? Então, por exemplo, a pessoa está com câncer no pulmão. Então, o câncer vai denegrindo ali as células do pulmão da pessoa que está doente. Ó, com o desenvolvimento de células tronco embrionárias, consegue repor essas células que foram atacadas. E aí conseguir uma cura para o câncer, conseguir uma cura para diabetes, conseguir uma cura para algumas deficiências, enfim. Conseguir cura para doenças que são incuráveis até o momento. Né? Então, hoje está bem mais avançado, mas né, à época se discutia muito dessa possibilidade, e aí o Procurador-Geral da República falou assim, olha, vocês ficaram malucos, vocês estão doidos. Vida humana, matar, sacrificar a vida humana para fazer pesquisa, vocês ficaram doidos, ficaram malucos. Que história é essa? Não tem disso não, isso é inconstitucional, porque a Constituição fala que é inviolável o direito à vida. E sabe o que o Supremo Tribunal Federal fez? E o que foi interessante, o Supremo fez uma audiência pública. E nessa audiência pública, ouviu vários profissionais de vários setores da sociedade. Então, ouviu, o STF ouviu vários pesquisadores, pessoas ligadas a órgãos de religião, né, a igrejas, ouviu vários setores da sociedade, para que pudesse, então, proferir uma decisão. E o Supremo, também por maioria, não foi uma decisão unânime, o Supremo disse o seguinte, a lei de biossegurança é, sim, constitucional. Ela não viola a Constituição Federal, mesmo que a Constituição fale que é inviolável o direito à vida. Por quê? A interpretação que o STF fez foi a seguinte, a Constituição não protege a vida extrauterina. Ou seja, aquele embrião que está congelado lá na geladeira da clínica, se ele permanecer congelado, ainda que seja um embrião humano, daqui 10, 15, 70 anos, ele vai continuar a manter a condição de embrião congelado. Diferentemente do embrião implantado no organismo materno. Se esse embrião que está no organismo da mulher permanecer lá por 9 meses, ele vai se tornar uma criança, vai se tornar um bebê. Ele vai se desenvolver e se tornar uma vida humana. Então, o STF, no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade de 3510, disse o seguinte, a Constituição Federal, ela protege a vida intrauterina. O que é isso? A vida que está lá no útero. A vida humana que está fora do útero, né, o embrião que está fora do útero, se ele está congelado, o direito, a Constituição não protege esse embrião congelado. Então essa foi a decisão do Supremo Tribunal Federal. O STF até hoje não se posicionou a partir de qual momento que a vida humana merece proteção. Se é a partir da concepção, se é a partir da 6ª semana da concepção, se é a partir da 12ª semana, 22ª semana, ele não se posicionou. Mas, no julgamento da DI 3510 e no julgamento da DPF, na DPF 54, ele se posicionou no seguinte sentido. A Constituição protege a vida intrauterina, a vida que está lá no útero, que está no organismo materno e que tem possibilidade de se desenvolver e se transformar numa vida humana, e protege também a vida humana viável. A vida humana inviável, quando se tem um diagnóstico de anencefalia, a mulher está autorizada
a praticar um aborto. Não é obrigada, mas, se quiser, poderá praticar um aborto sem ter que responder por crime algum. Certo? E aí, essas interpretações, sobretudo a da ADPF 54, abrem margem para outras possibilidades. Por quê? A anencefalia não é a única doença que vai inviabilizar o desenvolvimento do feto. Existem várias outras. Então, abre essa margem para que, olha, não tem um diagnóstico de anencefalia, mas tem um diagnóstico de uma outra doença que vai tornar inviável a vida humana. Tem esse precedente do Supremo Tribunal Federal, né, que pode ser que, a depender do caso concreto, ela, né, a gestante consiga uma autorização judicial para poder fazer o aborto. Certo? Então, são essas duas discussões que já passaram pelo Supremo. E existe no Supremo Tribunal Federal uma terceira ação que ainda não foi julgada, que é a DPF 442. Essa arguição de descumprimento de preceito fundamental, ela foi proposta pelo PSOL, né, pelo partido PSOL. E fala o seguinte, ó, os dois dispositivos do Código Penal afrontam postulados fundamentais como a dignidade da pessoa humana, a cidadania, a não discriminação, a inviolabilidade da vida, a liberdade, a igualdade, a proibição de tortura ou tratamento desumano e degradante, a saúde e o planejamento familiar das mulheres e os direitos sexuais reprodutivos. O que se discute nessa ADPF 442? Ainda não foi julgada, ainda não tem essa decisão. Mas existe essa ADPF na qual o PSOL defende a descriminalização do aborto. Porque, olha, o aborto seria possível a qualquer momento e de qualquer forma e que o aborto deixaria de ser crime. O que é o problema que eu acho disso? Eu queria até fazer uma crítica pessoal aqui. Sem convicção pessoal nenhuma, mas fazer uma crítica pessoal. O que é o problema? É um assunto importantíssimo, é um assunto de uma repercussão social muito relevante. Legalizar ou manter a proibição do aborto com as exceções que já são permitidas, né, com as 3 exceções, é um assunto de interesse social muito grande. O que é o problema que eu acho quando a discussão jurídica envolve a problemática do aborto? Esse problema do aborto, de legalizar ou de manter a proibição, com as exceções que já são permitidas, ele seria muito mais legítimo se fosse decidido pelo Congresso Nacional, mediante a elaboração de uma lei. Por que eu estou dizendo isso? Na aula passada, nós chegamos a comentar de forma muito rápida que o poder estatal ele é único, né, mas ele é dividido, para se tornar mais eficiente, ele é dividido em 3 funções. Uma função legislativa, uma função executiva e uma função judiciária. A função legislativa, os nossos legisladores são escolhidos por nós, povo. É o povo quem escolhe os legisladores. E o próprio parágrafo único do artigo 1º da Constituição fala isso, né, que o poder emana do povo. O poder que o Estado tem, o poder de soberania que o Estado tem, provém do povo. Né? Somos nós, povo, que damos legitimidade à Constituição Federal, que é a norma mais importante dentro do ordenamento jurídico. Então, se o poder emana de nós, nós exercemos esse poder dentro do Estado politicamente organizado diretamente, em algumas situações, quando a gente vota no plebiscito, vota no referendo, apresenta uma ação popular, apresenta um projeto de lei de iniciativa popular, mas, na maioria das vezes, a gente exerce esse poder de forma indireta. Como? A gente elege os nossos representantes. Quais representantes nossos que são eleitos? Vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores. Todos esses que eu falei integram a função legislativa. Então, quando o legislativo aprova uma nova lei, na verdade, ele está ali representando a nossa vontade.
se bem ou se mal, aqueles legisladores, aqueles deputados federais, aqueles senadores que aprovaram uma lei federal, eles estão ali representando a vontade do povo. Então, existe uma representação popular. Se aquela lei desagradou grande parte da população, nas próximas eleições a gente tem a oportunidade de trocar esses representantes, né, como tem sido feito ao longo dos anos. Quando a gente analisa a função executiva, os chefes do poder executivo, nós também elegemos. Somos nós, povo, quem escolhemos, bem ou mal, os chefes do poder executivo. O prefeito, o governador, o presidente da República. Somos nós que escolhemos. Então, ainda existe um exercício de um poder indireto a partir da escolha desses chefes da função executiva. Agora, qual que é o problema? Se o legislativo não cria uma lei permitindo ou proibindo o aborto, né, estabelecendo novas hipóteses de permissão do aborto, que não só as 3 que a gente conhece, se o Congresso Nacional, se a função legislativa não faz isso, onde nós conseguimos ter representatividade, chega um momento que isso cai no Poder Judiciário. Por isso se fala muito do ativismo judicial do Supremo Tribunal Federal. O que significa esse ativismo judicial? Olha, é o Poder Judiciário criar leis a partir das suas decisões. Analisa comigo um ponto aqui. Quando o Supremo Tribunal Federal julga a DPF 54 e fala assim, olha, se a gestante tem um diagnóstico de anencefalia, ela pode abortar. O que o Supremo fez com isso, com esse julgamento? O Supremo veio aqui, no artigo 128, escreveu uma terceira hipótese aqui, colocou aqui, ó. Se a gestante tem 2 diagnósticos de anencefalia do feto. O que o STF fez com essa decisão? Criou lei. Mas o STF está errado? O STF não está errado, não. Sabe o que é o problema? Nós temos um legislativo ineficiente, um legislativo que trabalha muito pouco, que enfrenta de forma insuficiente várias das questões sociais que a gente precisa que sejam solucionadas, bem ou mal por lei. Se o Congresso não enfrenta essas questões, um exemplo, de centenas de exemplos, é a legalização, né, a autorização do aborto, né, a descriminalização do aborto, a manutenção dessas hipóteses que já estão previstas, ou o aumento de algumas outras hipóteses. Se o Congresso Nacional não faz isso, não enfrenta essa questão, isso cai no colo do Poder Judiciário. E sabe qual é o problema do Poder Judiciário? Nós não temos representatividade popular no Judiciário. E não estou aqui defendendo eleição para juiz, eleição para ministro do STF, não estou aqui defendendo nada disso. Né? Porque se já está ruim, imagina se, né, com a composição do STF, se já não é das melhores, imagina se a gente tivesse lá entre os ministros do STF, o Tiririca, o Romário, o Frank Aguiar, o Paulo Maluf, né? Imagina essa turma como ministros do STF. Então não estou aqui defendendo eleição para ministro do STF, mas aponto esse problema sério que existe de ausência de representação popular numa das funções do Estado, que é a função judiciária. Então, quando o judiciário decide pontos, né, questões controversas, questões polêmicas, e ao decidir acaba por criar novas hipóteses legislativas, isso que configura o ativismo judicial, a gente tem a nossa soberania popular colocada em xeque. Porque muitas vezes o Supremo não decide aquilo que é o anseio da maioria da população ou aquilo que seria o melhor para a população. Muitas vezes o STF não dá nem
a possibilidade do debate público. Ó, a população é a favor do aborto, a população é a favor da descriminalização do uso de drogas. Então isso tudo deságua no STF e uma hora ele tem que decidir. Né? O princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário. Ele não pode pegar e falar assim, não, isso aqui é polêmico demais, esse processo, ó, não vou decidir não. Arquive ele aí. Ele não pode fazer isso. Ele tem que decidir. E ao decidir, profere, cria situações que aniquilam a nossa representação popular. A gente não tem a possibilidade de, no dia seguinte, eleger, ou na eleição seguinte, eleger novos ministros do Supremo Tribunal Federal que vão revogar aquela decisão que foi proferida no processo anterior. Não tem essa possibilidade. Possibilidade que nós temos de, numa próxima eleição, eleger novos vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores, que podem criar uma lei nova, revogando aquela lei antiga. Então, esse é o grande problema que nós temos hoje, né, que a gente, e sem analisar erros ou acertos das decisões do Supremo, né, o único risco que existe é da gente deixar ao Poder Judiciário a solução de problemas sociais, de questões gravíssimas e questões importantíssimas para a função judiciária que a gente não tem controle, que a gente não tem representatividade. Né? Nós, povo, não somos representados pela função judiciária. Agora, a executiva e a legislativa, nós ainda temos um controle sobre esses nossos representantes. Né? Nós elegemos os chefes do poder executivo e os integrantes do poder legislativo. Certo? Então, ó, é só uma crítica, só uma análise sobre o que vem acontecendo com esses pontos. Né? Mais cedo ou mais tarde, o STF vai ter que julgar essa DPF 442, proposta pelo PSOL, e vai decidir. Ó, tá liberado o aborto, acabou. Aborto não é crime mais no Brasil. Ou não, não tá liberado o aborto. São só aquelas 3 hipóteses. Sem essa legitimidade da representatividade popular. Né? Somos nós, enquanto povo, que temos a legitimidade de decidir se no nosso país o aborto vai ser liberado, se no nosso país o uso de droga não vai ser considerado crime e vai ser liberado. Somos nós que temos essa legitimidade, não o judiciário. Beleza? Bom, deixa eu só fixar aqui o ponto que a gente finalizou. Ó, discutimos a questão das hipóteses de aborto. Beleza. Para a próxima aula, nós vamos continuar, né, a análise dos direitos fundamentais em espécie a partir da análise do direito de igualdade. Certo? Então, são vários os desdobramentos, vários pontos controversos também. Vamos analisar, né, ações afirmativas, políticas públicas, cotas raciais, cotas em concurso público, limitações de concurso público. Ah, você tem uma idade limite para poder prestar determinado concurso. Ah, você não pode ter tatuagem para prestar determinado concurso público. Isso viola o princípio da igualdade? Não viola? Então, isso a gente vai discutir na próxima aula, né? Só discussão leve a partir de agora, vocês podem ficar tranquilos, né? Coisa que eu, pelo menos, tem dia que eu perco até o sono, divagando e pensando num monte de situações, mas a gente tem que tomar cuidado com a filosofia de boteco. Quando a gente vai discutir isso no boteco, a gente tem que ser técnico, a gente tem que ser chato. Não, porque eu entendo que esse dispositivo não foi recepcionado pela Constituição Federal. Se você fala isso na sua roda de amigos, eles vão parar, olhar para você e começar a bater palma. O que é isso? Não recepção do dispositivo legal previsto no Código Penal. Né? Quando vai discutir se é a favor ou contra a pena de morte. Assim, meu amigo, a pena de morte no Brasil ela já é autorizada. Porém, nos termos do artigo 5º, inciso 47, a linha A, só é possível a aplicação de pena de morte no Brasil em caso de guerra declarada. E você sabia que a pena de morte no Brasil ela é executada mediante fuzilamento? Isso está previsto lá no artigo 56 do Código Penal Militar.
Se você não lembrar os artigos de cor, fala só, né, quais são os dispositivos legais, quais são os diplomas legais, né, o Código Penal Militar, a Constituição. Então muda o nível do debate. O seu debate agora, ele é científico, sobre qualquer assunto. Sobre qualquer assunto, ele é científico. Você é um cientista do direito. Pode... É o que mais acontece. Isso aí a gente faz até na aula, Vitor. Né? Não queria falar isso não, mas até na aula. Fala assim, olha, que é o artigo 397 do Código Civil, parágrafo 2º, inciso 3, a linha B. Nem existe inciso lá nesse artigo. Né? Mas para não perder o embalo da explicação, até na aula que a gente mente o artigo. Né? O que dirá numa discussão com a sua família, com seus amigos, né, no seu trabalho. Então, o cuidado agora é esse. A discussão nossa, ela é jurídica, ela é técnica, ela é científica. Beleza? Então, muito cuidado com isso. Não é é assim porque Deus quis, é assim porque sim, é não porque não. Não, para com isso. Né? O seu objetivo agora é mostrar um argumento técnico, um argumento científico e o detalhe. Comecem a treinar isso. Vou falar baixo aqui, porque senão muita gente escuta. Comecem a treinar isso com a namorada, o namorado, o marido, a esposa. A nossa função enquanto profissionais do direito, a nossa função, seja qual for, advogado, promotor, juiz, delegado, qualquer que seja, a nossa função é função de convencimento. Não existe certo ou errado no direito. Existe o argumento melhor trabalhado, o argumento mais robusto que convence. Essa é a função nossa. Então a gente tem um vasto campo no nosso dia a dia para poder treinar essa arte do convencimento. Então começa a trabalhar isso aí no melhor terreno para poder trabalhar isso, e o mais árduo de todos é com o namorado, com a namorada, com o marido, com a esposa. Né? Começa a trabalhar isso aí, essa arte do convencimento. Beleza? Gente, quero agradecer demais aqui a participação de vocês, pedir desculpa pela zigue-zague que deu depois do intervalo, custei a voltar, o trem estava dando um problema danado, mas né, agradecer a participação. Estou à disposição para qualquer outra, né, qualquer dúvida que surgir, me manda mensagem, vamos conversando sobre isso. Né, e assim, comecem, o barato que eu acho dessa matéria nossa é que tem um monte de discussão que às vezes a gente não tem nem opinião formada sobre o assunto, né, e aí a gente passa a analisar os argumentos contrários, os argumentos favoráveis. Né? Por exemplo, a legalização do aborto, e aí, você é contra ou a favor? Né? Por que você é contra? Por que você é a favor? Né? A descriminalização do uso de drogas, você é contra ou a favor? Por quê? Por qual motivo? Então é isso que a gente vai vivenciar agora ao longo do curso, e sobretudo na nossa matéria que tem essa aplicação prática muito importante. Beleza? Gente, um abraço para todo mundo. Né? Vamos ver se pelo menos a gente garante hoje uma vitóriazinha de 1-0 contra o Brasil de Pelotas. Já estava bom demais, né? 3 pontos já estava bom demais. Mas vamos lá. Vamos sofrer mais um tiquinho ali. Um abraço para vocês. Bom resto de semana e juízo no final de semana. Tá? Juízo. Abraço, gente.